Vamos ler então o 16. Se você é daquele que anota sermão, anota aí: aspectos de uma igreja viva e saudável. Paulo vai dizer assim, 16:1: quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós. Talvez me demore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for, pois desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha até mim, pois o espero com os irmãos. Até aqui o versículo 11. A parte final da carta, como todas as cartas paulinas, são normalmente aspectos de um resumo, não é? De tudo aquilo que já foi falado e abordado pelo apóstolo. Ele vai terminar mandando um abraço, né, daqueles que estão com ele, fazendo, quem sabe, encaminhamentos de outros que poderão chegar até a igreja, como ele está fazendo aqui, e algumas coordenadas, não é? Que a gente vai encontrar logo no versículo 1. O tema: a coleta para os santos. Do que se trata isso? Você vai perceber, tanto em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Gálatas, que Paulo vai fazer um movimento de ajuda financeira para a igreja que estava em Jerusalém. Que igreja é essa em Jerusalém? É a primeira igreja iniciada pelos apóstolos. Aquela igreja foi uma igreja que cresceu muito, né? A gente estudou Atos e viu isso, frutificou muito, mas por certas circunstâncias, e a gente está falando aqui pelo menos 30 anos depois do nascimento da igreja em Jerusalém, que é mãe, né, dessas outras igrejas, porque da igreja de Jerusalém que saíram apóstolos e missionários e pregadores itinerantes que deram início às outras igrejas. Essa igreja vai passar por maus bocados, e no tema de Paulo a relevância aqui é realmente sobre a fome e o cuidado para com os pobres. Quem são esses pobres? Não são os pobres que simplesmente eram pobres, né, e não gozavam de um estado social relevante nesse tempo. Eram os crentes da igreja de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Esse é o foco, né? Então Paulo começa a organizar uma coleta. Vai falar disso em Romanos, vai falar disso em 2 Coríntios, vai falar disso em Gálatas, para levar até a igreja em Jerusalém. Isso vai acontecer em Atos. A gente estudou e viu que Paulo leva essa oferta até a igreja, e é lá que ele é preso, não é? Depois de entregar essa oferta das igrejas gentílicas para aquela igreja em Jerusalém, para que as pessoas que estavam necessitando fossem então cuidadas. O que Paulo tem em mente não é somente uma questão financeira, social, né? Ele tem em mente também a comunhão das igrejas gentílicas com a igreja em Jerusalém, que era uma igreja de judeus. É um esforço que o Paulo está fazendo o tempo inteiro, e levar uma oferta dessas igrejas de crentes
não eram judeus, né? Para a igreja em Jerusalém, de crentes judeus, já que historicamente, religiosamente havia uma separação, não é? Havia uma distinção dos próprios judeus para com esses que não são judeus, que eram chamados de gentios. Paulo queria ali produzir um tempo de comunhão, e por isso ele vai falar para os coríntios da necessidade de ir uma comitiva com ele até Jerusalém, para que essas igrejas se sentissem representadas e para que a igreja em Jerusalém percebesse que os crentes gentílicos eram seus irmãos em Cristo. Vocês entenderam, né? Então há dois esforços aqui, em primeira instância: o cuidado para aqueles que estavam passando necessidade, e um movimento de comunhão, de realmente demonstrar que as igrejas gentílicas se preocupavam com a igreja dos judeus cristãos em Jerusalém. Essa coleta vai acontecer, essa coleta vai dar certo, mas Paulo tem algumas orientações bem interessantes aqui, que é necessário a gente salientar. Por exemplo, ele vai falar que eles precisam fazer isso quanto à coleta, vai dizer ele, para os santos, né? E seja explicado aqui, os santos eram os crentes, né? A expressão santos, ela significa, tanto no hebraico quanto no grego, no aramaico quanto no grego, separados, né? Não tem nada a ver com santos católicos ou com santos modernos, como a gente pensa, e muito menos a ver com pessoas que não tinham pecados ou algo do tipo, né? Então, o povo de Deus é chamado, no Novo Testamento, do povo santo, né? Então, quando Paulo fala da coleta para os santos, está falando da coleta para os crentes, para os cristãos lá de Jerusalém. Essa é a abordagem. Essa ideia que a gente tem de santos, né, e pensar em mártires ou pessoas que fizeram milagres, é uma concepção completamente moderna e ocidental, né? Os santos do Novo Testamento é sobre os salvos, né? os crentes, os que criam em Jesus. Esses eram os santos. Tendo dito isso, Paulo vai falar da coleta para os santos, e ele vai fazer assim: fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo não está apresentando uma proposta de coleta para essa igreja, mas está falando de algo que já é do conhecimento deles. Por isso que ele não entra muito em detalhes aqui, porque provavelmente isso já foi falado antes, em uma carta anterior, e ele está aqui lembrando a eles e orientando a melhor maneira de fazê-lo. Perceba que na minha versão está assim, provavelmente na sua também: fazei o mesmo que ordenei nas igrejas na Galácia. Por que Paulo ordena? Porque ele é um mandão? Porque ele é um chefe? Não, porque ele é um apóstolo, não é? Ele é o pai espiritual dessas igrejas, ele plantou essas igrejas, ele tinha autoridade sobre essas igrejas. Então, a coleta aqui não é um pedido de Paulo, é uma ordem direta do apóstolo. Percebam isso, né? Não se trata aqui de Paulo apresentar um plano e ver se eles estavam afim ou não afim de participar. É uma ordem direta para aquela igreja, porque era óbvio que o problema financeiro da igreja em Jerusalém era uma responsabilidade de todas as igrejas, porque era uma responsabilidade pertencente ao reino de Deus. Então, se havia problema em Jerusalém, era problema de todas as igrejas. Se havia problema nos Coríntios, era problema de todas as igrejas, porque tudo era visto como uma única coisa: o reino de Deus, o povo de Deus, os santos. Ele vai dizer outra coisa bem interessante. Como é que vai fazer isso? Aí diz assim no versículo 2: no primeiro dia da semana. Por que isso é relevante, pastor? Porque o primeiro dia da semana é domingo, e era o dia que a igreja se reunia para cultuar. Sempre foi, na história da igreja primitiva, principalmente as igrejas gentílicas, o domingo como o primeiro dia para cultuar. Por isso a orientação de Paulo para que no dia do culto, no primeiro dia da semana, que é falado, por exemplo, do ponto de vista de João, do livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele diz que a sua visão se deu no dia do Senhor. E o dia do Senhor lá em Apocalipse, ele não está falando do último dia, né? Mas ele está falando do dia que se celebrava a ressurreição do Senhor, curioso, que é Jesus.
Então, o primeiro dia na igreja primitiva, que era a semana, que era o domingo, né? O primeiro dia da semana era o dia que eles se reuniam para celebrar a ressurreição de Cristo, porque Jesus havia ressuscitado em um domingo. E o que é mais interessante para a gente pensar é que o calendário grego não era abordado e dividido em semanas. O mundo grego era variado, normalmente se pensava no calendário como um calendário lunar, ou se olhava através e se seguia através das estações. O calendário semanal é judaico, completamente judaico, porque o judeu guardava o sábado, não é? Por conta da narrativa do Gênesis. O judeu chamava o dia posterior ao sábado de o dia 1 e o dia 2, o dia 3, na verdade o dia 1 é o sábado, né? Dia 2 que é o domingo, o dia 3 não tinha esses nomes, né? Mas era o primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo dia, que era o dia do descanso. Então, o primeiro dia da semana, do ponto de vista judaico, faz todo sentido. Mas do ponto de vista gentílico, não, porque eles não guardavam a semana, ou não contavam a semana dessa forma. Então, é um calendário importado, né, do judaísmo para as igrejas gentílicas, cujo primeiro dia da semana, como Paulo está falando aqui, é o dia que eles se reuniam para cultuar, porque o domingo para os cristãos substituiu o sábado dos judeus, porque se no sábado Deus descansou da sua obra, e por isso o judeu guardava o sábado, no domingo o Filho de Deus ressuscita e continua trabalhando. Então há uma substituição aqui. Eu poderia esticar, mas isso não é o ponto de Paulo aqui, né? Mas para dizer que essa é uma das passagens que reforçam esse aspecto histórico e teológico do porquê da igreja se reunir no domingo. Inclusive, era domingo pela manhã, porque Jesus ressuscitou pela manhã. Então, a orientação de Paulo para essa coleta para os santos, da qual nós vamos falar mais, é que seja feita, primeiro aspecto, planejado. Tem um planejamento. Qual é o planejamento segundo Paulo? No primeiro dia da semana, no dia do culto, é onde a oferta, a coleta será levada, né? O segundo aspecto da orientação de Paulo, ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós, né? Então, essa oferta é pessoal, cada um, né? Ele não está falando, vocês se juntem aí e façam, né? Cada um de vocês. E uma coisa aqui, antes de eu continuar, né? É uma ordem de Paulo para essa igreja, não é uma sugestão, como ordenei nas igrejas da Galácia. Como é que vocês vão fazer? No primeiro dia da semana, vocês vão levar a oferta de vocês. É algo organizado, né? É algo planejado, é algo pessoal. Cada um de vocês vai levar a sua parte. E ele vai dizer: cada um de vós separe, como é que está na sua Bíblia aí? O que puder. Aí na minha está assim: de acordo com o seu ganho, né? Em algumas versões, de acordo com a sua prosperidade, não é isso? Então, o terceiro aspecto que Paulo orienta a fazer é planejado, primeiro dia da semana, pessoal, é individual. Terceiro aspecto é proporcional ao sustento ou à prosperidade ou ao ganho dessas pessoas. O que significa? Significa que quem tem muito, leve muito, proporcional ao seu ganho. Quem é pobre, porque a igreja tinha pessoas pobres, né? Leve pouco, porque ganha pouco. Então, que seja proporcional ao seu sustento. Outra coisa que ele vai dizer: e guarde, né? Ele pede para guardar, não é para a pessoa levar para a igreja para depois levar para casa para guardar, não é isso, nem faz sentido, né? Já que era para levar para o culto no primeiro dia da semana, esse dinheiro ficaria na igreja, né? Provavelmente havia uma tesouraria lá, organizada para separar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, para que quando Paulo chegasse, vai dizer no final do versículo 2, não se façam coletas novamente. Então o que Paulo quer? Ele não quer chegar lá e fazer
pessoas se organizem, levem individualmente, separem na igreja, para que quando ele passar em Corinto, chegar em Corinto, aí ele vai pegar esse montante, o resto da orientação aqui, né? E vai levar para Jerusalém como? Quando eu chegar, versículo 3, enviarei para quem? Para Jerusalém, né? Para a igreja de Jerusalém, uma carta de recomendação. Olha aqui a coisa como é, presta atenção nisso. Ele vai mandar uma carta para Jerusalém dizendo: olha, esses irmãos estão levando valor tal, valor separado pela igreja, e eles são uma equipe oficial representando a igreja dos coríntios, levando essa oferta para que esse recurso seja usado pela igreja de Jerusalém para tratar do problema, que é o problema da falta de recurso lá, né? Então, ele vai escrever uma carta aqui de recomendação. E aí, quem que vai levar esse dinheiro? A liderança da igreja? Aqueles que Paulo escolher? Aqueles que Deus chamar? Não. Quem vai levar são os que vocês aprovarem. Então, a igreja vai eleger um grupo, não é isso? Pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas confiáveis. E essas pessoas vão levar essa contribuição para Jerusalém. Aí Paulo vai dizer assim: se convier, se for necessário, eu também vou junto, né? Se houver a necessidade, Paulo também irá junto. Para você ver como o apóstolo trata com responsabilidade e cuidado a questão financeira. Há 2000 anos atrás, tem transparência, não é isso? Tem todo um cuidado para que a igreja depois não desconfie de que houve um mau uso, né? Ou algum tipo de exploração. Tem todo um cuidado para que a igreja realmente se sinta participante de uma necessidade. Tem todo um cuidado para que a igreja realmente se sinta em comunhão, né? E responsável pela necessidade do próprio reino de Deus. E aí que está o nosso ponto. O aspecto principal aqui não é cuidar dos pobres, não é sobre isso aqui, até porque se trata da igreja de Jerusalém. O aspecto principal aqui é a responsabilidade da igreja no que tange a questões financeiras, no que tange a necessidade financeira do próprio reino de Deus. A responsabilidade não é do governo romano, a responsabilidade não é da prefeitura de Coríntios, a responsabilidade não é de qualquer outro imperador, de qualquer outro prefeito, de qualquer outro líder cultural ou filosófico, ou seja lá o que for, mas da igreja sanar as necessidades da sua própria realidade. Igreja de Jerusalém era reino de Deus. Então era a responsabilidade da igreja dos Coríntios, era a responsabilidade das igrejas da Galácia, era a responsabilidade dos romanos, era a responsabilidade das próprias igrejas. E aí tem um aspecto que é bem interessante, porque fala coleta, e coleta para a gente parece uma coisa de momento assim, né? Vamos fazer uma coleta. Aí, eu sou da época do coadorzinho, vocês lembram? Pessoal das antigas aí, como é que era o bornalzinho, né? Que era um bambuzão assim, né? Ainda é usado, né? Os bancos eram compridos assim, de madeira, né? Igreja Batista Raiz, né? Eram os bancos compridões de madeira assim. Aí o diácono vinha aqui com aquele bambuzão, com, né, um coadorzinho, e aí até lá no final assim, ó, né? E as pessoas colocavam suas ofertas ali. Eu sou dessa época, mas sempre foi algo organizado e algo intencional. Sabe por quê? Eu falei, coleta sugere uma coisa de momento, mas não é isso que Paulo está falando não, porque ele já falou para haver uma organização. Inclusive, a expressão no grego aqui para coleta é bem interessante, que é logia, que tem a ver com separar mesmo, algo intencional. Mas Paulo vai tratar do mesmo assunto nas cartas que eu falei, Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, e ele vai usar expressões diferentes para a mesma coleta. Então, percebam, não é só um ajuntamento e botar algumas moedas para resolver um probleminha. Tem toda uma profundidade teológica que está sendo dito aqui.
Se você quiser anotar e tiver com sua Bíblia, porque eu anotei foi coisa que é importante. As outras abordagens que Paulo dá para a mesma coisa, é a mesma coleta, é a mesma situação, é a mesma necessidade, e Paulo vai abordar de maneiras diferentes, em cartas diferentes, a expressão, né, logia, né? Aqui é logia, é separar, mas se você for ler, por exemplo, em 2 Coríntios 8:4, 9:13, Romanos 15:26, a palavra é outra. A palavra para coleta é koinonia, você já deve ter ouvido falar, que significa comunhão. Então, o dar, né, da sua oferta, que o participar desse problema financeiro, que aqui é separar, nesses textos que eu falei, Paulo trata disso como comunhão. Então, ofertar, participar, realmente, no sentido de sanar um problema financeiro do reino de Deus, da igreja local, de igrejas irmãs, ela é também comunhão com essas pessoas. Por que comunhão? Ora bolas, é óbvio que é comunhão. Se eu estou me importando, se eu estou cuidando, se eu estou tirando do meu recurso para participar de uma necessidade que é pertencente ao reino de Deus, é óbvio que é comunhão. Eu estou em comunhão com essas pessoas porque eu me importo, porque eu participo. Outro aspecto, né, da mesma palavra, né, que vai ser traduzida para nós como coleta, Paulo vai abordar também nesses textos de 2 Coríntios 9, 1, 12, 13, Romanos 15, 31, e lá, em vez de koinonia ou coleta, né, logia, ele vai usar a expressão diaconia. Então, em outros momentos, o ajuntamento, o ofertar, ele é separar, ele é comunhão e ele é serviço. Olha que interessante. O ato de participar financeiramente é um ato de servir também. É um ato de comunhão com outros ou com nós mesmos. É um ato de separar intencionalmente. E é um ato de servir, e faz todo sentido, né? Porque eu também estou servindo quando eu participo, correto? Isso é bem óbvio, né? Outro aspecto, que vai ficando, eu acho, mais interessante. 2 Coríntios 9, 5, a expressão que Paulo vai usar para esse doar, para esse dar do recurso financeiro, é eulogia, cuja tradução é bênção. Então, mais uma vez, se você está anotando aí, primeiro ele usa separar, depois ele vai usar para a mesma expressão o ato de doar, né, como comunhão, depois ele vai usar a expressão diaconia, que é serviço, e agora em 2 Coríntios 8, 9 é graça. Graça, meu amigo. Por que graça, pastor? Não me faça essa pergunta, né? Porque de graça recebeis, de graça. É óbvio que esse texto que eu citei, ele está falando do amor de Deus, do Evangelho transformador. Mas, né, vamos pensar, essa igreja aqui nasceu fruto do dinheiro enviado através de outras igrejas. Sabia disso? Quando eu vim para cá, eu era mantido com dinheiro de outras igrejas. Esse dinheiro não vinha do governo, né? Não vinha da lei de incentivo à cultura, não vinha, sei lá, né, de venda de camisetas. Era um dinheiro de pessoas que olhavam o projeto de plantação da igreja aqui como algo importante e davam. Onde estavam essas pessoas? Parte nos Estados Unidos. Aí você vai dizer, nos Estados Unidos todo mundo tem dinheiro, né? Aí é fácil. Não, vinha dinheiro de Minas Gerais, Montes Claros, que é um lugar bem mais pobre que a nossa cidade. Então houve um investimento dessas pessoas para que a igreja nascesse. Por quê? Porque houve um investimento para que a igreja deles também nascesse. Sempre foi dessa forma. A igreja sempre investiu no reino de Deus para que novas igrejas nascessem, para que problemas pertinentes ao reino de Deus fossem sanados. Eles são sanados através de oração? São. Eles são sanados através do cuidado? São. Eles são sanados através de voluntariado? São. Mas eles também são sanados através de recursos financeiros. E é isso que Paulo está
chamando a atenção dessa igreja aqui? É um problema nosso, Coríntios. O problema de Jerusalém. Nós somos responsáveis por ela. Nós somos responsáveis pela igreja de Jerusalém, assim como a igreja de Jerusalém é responsável por nós. Tem uma outra expressão bem interessante que ele vai usar para a mesma coisa, né? Mesmo movimento, mesma coleta. Ele vai dizer em 2 Coríntios 9:12. Ali a palavra é leiturgia, que significa culto, serviço. Então, vou falar aqui de novo. Primeiro momento, separar, é a expressão que Paulo vai usar em 1 Coríntios. Em 2 Coríntios e Romanos, ele vai usar comunhão, o ato de dar, né? 2 Coríntios 9:12, Romanos 15:31, serviço. 2 Coríntios 8:9, graças. 2 Coríntios 9:5, bênçãos. 2 Coríntios 9:12, culto. O ato de dar, de doar, de participar, é um ato de culto a Deus. Vamos colocar as coisas no lugar aí. Eu sei que a gente escuta muito sobre dar dinheiro aí fora, né? Muita gente pede dinheiro, muita gente incentiva a participar com ofertas, com dízimos. Mas a gente está falando de algo muito mais elevado aqui. Porque aqui não é sobre dar para receber. Aqui não é sobre isso não, tá? Paulo não está prometendo nada para ninguém. Ele não está dizendo assim, se você ofertar, irmão, com fé você vai receber bênçãos. Não. Até porque se isso fosse verdade, não tinha ninguém passando fome em Jerusalém. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês querem uma igreja que mais ofertou do que a igreja em Jerusalém? Que eles vendiam os próprios bens, terrenos deles, não era? E entregavam recursos aos apóstolos? Pô, essas pessoas eram para estar ricaças agora, se é uma questão de dar, porque na medida em que você dá, Deus te abençoa, necessariamente nesse sentido, como uma troca, né? Por que eles estão passando fome agora? Porque as coisas não funcionam bem assim não, sabe? Não é sobre dar para receber, não é sobre investir para Deus te devolver, não é sobre algo devorador, se você não der, vai levar tudo, não é sobre isso não, é sobre entender a importância, a relevância do reino de Deus e a nossa responsabilidade enquanto membros desse reino. É diferente, cara. É você ver que há valor nisso, que há valor no que a gente faz aqui, que há valor na pregação do Evangelho, que há valor no ensino da palavra, que há valor quando vidas são convertidas a Jesus, quando vidas são batizadas, e que tudo isso precisa de recurso financeiro. E quando a gente se faz de desinteressado, de displicente, a gente está dizendo no nosso íntimo, porque ninguém está vendo, que nada disso tem valor para a gente. Sabia disso? Porque é culto, porque é bênção, porque é graça, porque é comunhão, porque é um ato de um coração que realmente entendeu o reino de Deus e quer participar. Qual é a necessidade? Eu quero fazer parte. Amém? Amém. Isso faz sentido? Isso é bíblico? É sobre isso o tempo inteiro. É sobre ser realmente alguém que entende que foi alcançado pela graça, que foi evangelizado em determinado momento, que Deus usou pessoas para que isso acontecesse, que Deus iniciou uma igreja para que realmente nós fôssemos abençoados, e que da mesma forma que recursos foram colocados para que isso aconteça, eu também quero ser participante disso. Eu quero realmente ter na minha intimidade, e não é sobre as pessoas saberem, né? Não é sobre ter o nome numa lista, o nome num telão, a foto, olha, os dizimistas do mês, né? E você lá e tal. Não é sobre isso não, é sobre entender o íntimo, e sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba, eu ter um coração grato, que confia em Deus, que da mesma maneira como Deus supriu até hoje essa igreja, e eu fui abençoado, eu também quero ser abençoador. É sobre isso. Por isso Paulo vai dizer para essa igreja, que seja algo organizado no primeiro dia da semana, que seja algo pessoal, é você e Deus, é você e o seu coração, é você e a compreensão do que o reino de Deus significa e tem valor para você, e que seja algo proporcional à sua prosperidade. É o que está na minha Bíblia aqui, sabe por quê? Porque a sua prosperidade, quem dá é Deus.
salve isso. A sua prosperidade, se você é próspero hoje, tudo isso é presente de Deus. E o que você vai fazer com isso é problema seu. Não sou eu que vou dizer aonde você tem que botar o seu dinheiro, o que você tem que comprar. Mas a gente é muito bom em pagar as parcelas do carro. A gente é muito bom em pagar o cinema. A gente é muito bom em comprar e consumir. Isso a gente é muito bom. Porque a gente vive uma cultura assim: eu pago porque eu vou usufruir, não é? Capitalismo, né? Eu compro porque eu comprei para curtir o que eu comprei, para usar o que eu comprei, né? Se eu não tiver esse benefício, para que eu vou comprar, né? Até a expressão é muito usada hoje em dia, né? Para quem está comprando ou procurando qualquer coisa, é custo-benefício, né? A gente vai olhar, vai comprar o quê? Geladeira? Ou você está com grana e vai comprar mais cara que você vê, né? O modelo que você desejar, ou você está meio apertado e vai procurar modelo custo-benefício. O que é o modelo custo-benefício? É aquele que entrega aquilo que é justo segundo o que custa, né? Aí a gente compra. O problema é quando a gente começa a olhar o reino de Deus dessa forma. Eu pago quanto vale, só que vale segundo a minha compreensão do que é esse valer, né? Eu pago porque eu consumo, e se não tiver muito bem do meu gosto, aí eu não pago. Gente, esqueça isso. Nós estamos falando de reino de Deus, estamos falando de um coração grato por tudo que Deus fez por nós e continua fazendo e que irá fazer. E a manifestação dessa gratidão no que tange a recursos financeiros, porque você pode manifestar de outras formas, né? Mas também no que tange a questões financeiras, é de um coração grato por tudo que Deus fez. Se a gente quer amanhã uma igreja para os nossos filhos, para os nossos netos, o que sempre falam, né? Um templo, né? Um prédio, melhor, a palavra prédio é melhor, né? Com salas boas, né? Para que as crianças tenham aula, para que a gente tenha, por exemplo, um seminário, né? Um espaço para estudarmos mais a palavra de Deus, salão legal para a gente ter os nossos eventos, né? Se a gente quer isso, né? A gente precisa começar a orar por isso, né? E participar, tá bom? Porque se não participar, não cai do céu, não. E eu quero ter, no final da minha vida, pelo andar da carruagem não está muito longe, né? Tenho mais passado que futuro, né? Um dia olhar para tudo isso e dizer: eu participei disso, eu tive a honra de fazer parte dessa história. Não era um consumidor de cadeira, né? Que consome as atividades, mas um participante ativo, com meus dons, com a minha vida, com o meu serviço, com o meu culto, com a graça, com a bênção, com realmente aquilo que Deus tem proporcionado para que eu ofereça como culto, como aroma agradável a Deus. Amém? Amém ou não amém, gente? Amém. Então, aspectos de uma igreja viva e saudável: generosidade. Primeiro aspecto trazido por Paulo nesse texto. Segundo aspecto, disponibilidade. Olha que interessante aqui, gente. Não vai ser só sobre dinheiro não, tá? Fica tranquilo, é só o que o apóstolo ensinou aqui. Ele diz assim, versículo 5: depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós. Ele não está dizendo que vai passar na Macedônia e a trajetória é ir a Corinto, porque não tem nada a ver geograficamente. Macedônia é para um lado, Corinto é para o outro. Então ele vai primeiro passar na Macedônia, tem coisas para resolver, e da Macedônia ele vai fazer outra viagem para os Coríntios. Aí ele diz assim: talvez me demore convosco algum tempo, versículo 6, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for. Aqui eu frisei, não é o tópico aqui, mas eu vou dar mais uma salientada aqui. O que significa a fim de que me encaminheis para onde eu for? Paulo está falando que eles precisam escrever uma carta para encaminhar Paulo? Não, né? Ele é apóstolo, né? Então ele tem em mente outras viagens para fazer, outras cidades, e ele espera dessa igreja o quê? Recurso para que ele continue a viagem. Estão
entendendo a coisa? Olha o que ele está falando. Versículo 7 ou 6: talvez me demore convosco um tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis, vocês me enviem. E não é só pagar a passagem, né? Toma o ticket, Paulo, se vira, né? Não é, né? É realmente a igreja providenciar o sustento enquanto Paulo ia pregando o evangelho e plantando novas igrejas. Na verdade, Paulo está estendendo a mão aqui de comunhão com a igreja de Corinto, porque ele já disse na carta aos Coríntios que ele não recebia dinheiro deles, porque alguns ali haviam ameaçado, ou melhor, haviam sugerido que Paulo usava indevidamente os recursos. Mas agora ele está estendendo a mão da comunhão, dizendo: não, vou até aí para que vocês me enviem, para que vocês participem também das minhas viagens missionárias. Então ele vai dizer, versículo 7: pois desta vez não vos quero ver de passagem, pelo contrário, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Isso aqui é interessante, né? Não é só uma maneira de dizer, se Deus quiser eu vou, né? A gente fala assim, né? Aí você vai lá, não sei aonde, se Deus quiser. Se Deus quiser, na verdade você está dizendo que pode ser que vá, pode ser que não vá, né? É claro que não é isso que Paulo está falando. Paulo vai dizer que se Deus permitir, porque quem decide o itinerário de Paulo não é ele, mas é o Espírito Santo, não é? E você se lembra quando Paulo queria ir para a Ásia e não consegue, não é? Já preguei esse sermão algumas vezes, né? E aí, em sonho, ele vai ter a visão de um varão dizendo: desce para Macedônia, não é? E aí ele muda completamente o itinerário e uma igreja vai nascer na cidade de Filipos, a primeira igreja na Europa, né? Porque a vida do apóstolo Paulo era assim, era direcionada pelo Espírito Santo. Ele esperava o direcionamento, ele aguardava o direcionamento de Deus. Por isso que ele está dizendo: eu quero estar com vocês, eu quero passar até o inverno inteiro com vocês, para que vocês participem dos projetos que eu tenho em mente, né, missionário, mas eu irei se Deus permitir. Se Deus quiser, eu estarei. Se Deus não permitir, eu vou para outro lugar. E ele diz assim: porém, por isso que é se Deus permitir. 8: ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Então, Paulo está dizendo que ele deseja ir estar com os coríntios, mas ele só irá se Deus permitir, porque ele pretende ficar em Éfeso, na cidade de Éfeso, até a festa dos Pentecostes. É claro que Éfeso não tinha uma festa de Pentecostes, né? Porque Éfeso é uma cidade que é gentílica, não tem nada a ver com Pentecostes, que é uma festa judaica, mas ele está falando de calendário, né? Até o período da festa dos Pentecostes, ou do Pentecostes, ele vai ficar na cidade de Éfeso. Por quê? Versículo 9, gente: porque me foi aberta uma porta grande e promissora. Então, resumindo, Paulo quer estar com os coríntios, Paulo quer passar o inverno com eles, mas ele vai, se Deus permitir. Por quê? Porque me foi aberta uma porta grande e promissora. De quê? De emprego? Será que Paulo vai conseguir aqui, quem sabe, ser ajudante do prefeito de Éfeso? É isso? Não. E do que ele está falando então? Evangelho. Evangelho, gente. Paulo viu uma oportunidade, provavelmente, né? Para quem já leu Atos, estudou Atos, já leu Éfeso, se convertem em pessoas importantes na cidade, uma porta se abre para que o culto acontecesse, e ele vê nisso algo que pode dar muitos frutos. E é assim que ele decide para onde ele vai. A leitura é óbvia: abriu-se uma porta promissora, as pessoas estão se convertendo, então não é esse o momento de eu sair de Éfeso, esse é o momento de eu continuar aqui, pelo menos até a festa dos Pentecostes, do Pentecostes. Aí o que ele vai dizer assim, interessante: e há, porém, muitos adversários. Você vê que o relógio do Paulo é diferente do nosso. Ele viu uma oportunidade, mas essa oportunidade também traz junto com ela problema, resistência, inimigo, perseguição. E se você for ler Atos, Paulo quase morreu em Éfeso, tá? Quase morreu, porque ele começa a pregar o evangelho e atacar a Diana dos Efésios, que era a imagem que eles adoravam lá, né?
E aí os artesãos, né, eles vão se organizar e vão tentar linchar o apóstolo Paulo. Ele quase morre lá. Ele vai dizer, por exemplo, aqui no capítulo 15, que ele lutou com feras em Éfeso. Então, realmente algo que gerou uma perseguição, um desconforto, né, e até o risco de perder a própria vida para o apóstolo. Mas ele olha, diante das dificuldades, o potencial. Diante das dificuldades, ele olha aquilo que é realmente valoroso, né? Ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele não está preocupado com ficar bem na vida, ele não está preocupado com se divertir, ele não está preocupado em tirar benefício de alguma coisa, ele está preocupado com o reino de Deus ali. Então, se a porta que abriu também produz perseguição, também produz aflição, sofrimento, então eu continuo nela. Então, se no primeiro momento eu falei para você que uma igreja saudável e viva é uma igreja generosa, no segundo momento eu vou dizer para você, uma igreja saudável e viva é uma igreja que está disponível, cujo calendário é regido por Deus, cujas decisões é regido pelo Espírito Santo, cujas trajetórias é Deus quem dá. E aí eu vou dizer para você, vai ser fácil? Não vai, não é nada fácil. Então vamos tirar uma máxima espiritual disso aqui. A trajetória cristã oferece para nós oportunidades. E eu estou falando de oportunidades no reino de Deus, gente. Então não vai confundir as coisas aqui. Não estou pregando prosperidade não, e nem nada do tipo. É sobre o reino de Deus mesmo. É um desafio evangelístico. É um desafio de você realmente se colocar como servo, como alguém que vai servir, como alguém que vai ser mais útil. É o desafio de liderar ministério, é o desafio de participar. Tudo isso vai ser sempre acompanhado de dificuldades, e não são poucas, e não são fáceis. Mas olha o exemplo do Paulo. Ele nem coloca a dificuldade na frente da porta, ele coloca a porta aberta na frente da dificuldade. Ele poderia falar assim: estou passando uma tribulação terrível em Éfeso, muita perseguição, tem gente querendo me matar, mas eu vou insistir porque eu vi uma porta aqui. Seria a mesma coisa, né? Mas você vê como Paulo vê o copo cheio. A oportunidade é muito maior do que a dificuldade. Da perspectiva de Paulo, ela é muito mais válida, vale muito mais a pena correr os riscos, porque é sobre o reino de Deus, porque é sobre o evangelho de Jesus, porque é sobre aquilo que Paulo experimentou, mesmo sendo o pior dos pecadores, como ele mesmo fala, que foi o amor de Deus e a misericórdia de Deus, porque foi através da graça de Jesus que Paulo foi salvo, perseguidor da igreja, alguém que realmente levou crentes para a morte, para a boca dos leões, para as prisões, um homem que não merecia de forma alguma ser alcançado por Deus, mas quando o evangelho alcança esse homem, a vida dele é transformada, e ele agora sabe que tudo que ele fizer vai ser realmente de acordo com a vontade de Deus, porque ele foi amado, porque ele foi alcançado, porque ele foi transformado, porque ele foi salvo. Então não interessa as dificuldades. Se o meu Cristo morreu crucificado por mim, por que eu vou ficar procurando conforto, já que existem desafios? E aí eu vou perguntar para você, qual é o desafio que Deus tem colocado na sua vida? Todos temos, não peguei você de surpresa não, tá? Sei que não peguei. Todos temos desafios, e são muitos. Todos percebemos oportunidades, são muitas. Para que Deus tem chamado a gente, afinal de contas? Mas se a gente percebe o chamado de Deus, percebe a oportunidade do reino, mas a primeira coisa que vem é: mas como é que eu vou fazer? Porque são tantas as dificuldades, a gente não está entendendo a coisa. Porque se Jesus fosse olhar as dificuldades, ele nem para a cruz iria, caramba. Nem iria. Ele ia dizer: dá muito trabalho esse negócio aí, não vai valer a pena não, é só pecador mesmo. Mas ele vai até o fim, porque o plano do Pai era esse, porque estava no coração de Deus nos alcançar com sua graça misericordiosa. Então nós, como homens e mulheres que seguimos a Jesus, o Jesus ressurreto, Jesus que nos amou, Jesus que deu a sua vida por nós, não devemos ser pessoas que medem esforços para realmente abraçar as oportunidades de Deus para nós. Não deveríamos, porque quando fazemos isso, estamos mostrando realmente que a cruz não tem tanto valor assim para a gente. Eu não estou apelando não, tá? Não estou apelando não. Olha o Paulo,
tem dificuldade, mas a porta é muito promissora. Então eu vou ficar aqui correndo risco de vida, tá? Eu poderia estar com vocês aí no inverno tomando uma sopinha, né, vendo um filme, a gente todo mundo junto aí, quem sabe curtindo a paisagem, lendo uns bons livros, mas eu vou ficar aqui em Éfeso correndo risco de vida, né? Por quê? Porque uma porta promissora se me abriu, cheio de dente, feliz da vida, porque ia pregar o Evangelho, plantar igrejas e padecer perseguições em nome de Jesus. Se isso não te constrange, mano, porque a mim constrange, tá? Eu sou igualzinho a você, também tenho minhas dificuldades, também tenho meus desafios, também fraquejo, também reclamo, igualzinho. Mas no final da história a gente precisa realmente tomar a decisão certa e sermos homens e mulheres que fazem parte de uma igreja que é uma igreja disponível e que encara os desafios, sejam eles quais forem, que Deus está colocando para nós. Amém? Amém. Aqui a minha bateria está chegando no zero já, tá? Eu estou na base ali do remédio. Mas o último aspecto para terminarmos aqui é o seguinte: ele vai dizer assim, versículo 10, se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós. Então Paulo não pode estar lá, ele já falou seus motivos, mas ele vai enviar Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um evangelista, braço direito de Paulo, tem uma equipe que viaja com Paulo, você vai encontrar nas narrativas, né, de Atos e das cartas, Silas, você vai encontrar Tito, você vai encontrar Timóteo, você vai encontrar Silvano, tem uma equipe que sempre se encontram, né, estão sempre de alguma maneira misturados, um dando força, dando suporte para o outro. E aí ele vai dizer que vai enviar Timóteo, mas ele diz assim: tomai providências. Olha, isso aqui é muito interessante, para que ele não tenha nada que recear entre vocês. Por que Paulo está falando isso? Porque a gente sabe que tem gente na igreja que não gosta do Paulo, né? A gente já viu isso no início da carta. São os que se dividiram aqui, né, com preferências teológicas. Então Paulo já dá um conselho, que Timóteo não tenha o que recear, que ele seja bem recebido, que ele seja bem tratado, que ele não tenha nenhum tipo de dificuldade no meio de vocês. Ele vai dizer mais aqui, ó. Ele não tenha o que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Então quem é Timóteo? Timóteo não fala bem, Timóteo não prega bem, Timóteo não tem o mesmo conhecimento de Paulo. E outra coisa, né? Para que Paulo está mandando Timóteo para lá? Para ensinar, né? Para ensinar, para passar um tempo com eles lá, para melhorar o que estava errado lá. Então, ele precisa ser bem tratado por vocês, não ter receio de estar no meio de vocês, porque ele faz a mesma coisa que eu. Então, se Paulo é alguém relevante para a igreja, porque é um apóstolo de Jesus, porque é um missionário do Evangelho, porque é alguém enviado por Deus, que é alguém que está liderando o ministério, Timóteo também. Ele vai falar assim: porque Timóteo é o meu braço direito, porque o Timóteo é meu pupilo, porque o Timóteo é seminarista. Ele não diz isso, ele diz que Timóteo faz a mesma coisa que eu faço. Isso é interessante, né? Porque Paulo poderia dar uma carteirada aqui e botar Timóteo para baixo aqui, porque Timóteo, né, é um menino, um bom menino, né? Cuidem dele. Não, Timóteo faz a mesma coisa que eu, um pregador como eu, é alguém que ensina como eu, que planta a igreja como eu, que está disponível também para viajar em nome do Evangelho como eu. Cuidem dele como se estivesse cuidando de mim. E ele vai dizer mais assim: pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu, portanto ninguém o menospreze. Menosprezar por quê? Porque não é Paulo. Não é Paulo, então. Menosprezar por quê? Porque não tem tanto conhecimento, né? Menosprezar porque não tem tanta autoridade quanto Paulo.
Mas Paulo vai dizer assim: ninguém o menospreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha até mim, né, depois que ele passar por lá, pois o espero com os irmãos. Interessante aqui, a expressão ninguém o menospreze precisa ser grifada aqui. A palavra no grego é exoutenese, que significa desvalorizar. Não é ninguém o menospreze no sentido de não percebê-lo, no sentido de não valorizá-lo pelo que ele faz, que é a mesma coisa que Paulo faz. E aí uma palavra, que é a mesma palavra usada por Jesus, se encontra em Lucas 18:9. Jesus usa a mesma palavra que Paulo, e você vai entender o que Paulo tem em mente quando ele está falando para que eles não desprezem ou menosprezem Timóteo. Abra lá então em Lucas 18:9. Eu vou ler para você onde essa palavra está e o significado. Lucas 18:9 diz assim: contou Jesus também esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos. Ó Deus, dos que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam, mesma palavra, exoutenose, os outros. Aí a palavra é essa aqui: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como estes outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Qual a diferença dos dois? Um sabia quem ele era, sabia que era pecador, sabia que Deus só através da misericórdia poderia beneficiá-lo. E o outro se achava justo, se achava inocente, se achava a última bolacha do pacote. Então, voltando para o texto aqui: portanto, ninguém o menospreze, ninguém o exoutenese, ninguém se ache maior do que ele, ninguém o despreze, ninguém olhe para ele e deixe valorizá-lo. Por que Paulo está falando isso? Porque os coríntios se achavam, eles se achavam tão especiais e sábios, que eles queriam discutir com Paulo, não é isso? Eles queriam discutir com Paulo assuntos teológicos. E aí o receio de Paulo agora é mandar Timóteo, e Timóteo sofreu uma represália lá por esses orgulhosos, vaidosos, pessoas carnais, não é? Mas o argumento de Paulo para que eles o respeitem, qual é? Ele faz a mesma coisa que eu, ele está no ministério como eu, ele atua da mesma forma que eu, foi chamado por Deus da mesma maneira que eu, por isso vocês precisam olhar para esse homem como algo especial. Então, se no primeiro momento eu falei que a igreja precisa ser generosa, para ser uma igreja saudável, no segundo momento a igreja precisa ter disponibilidade para ser uma igreja viva, no terceiro momento a igreja precisa valorizar as coisas certas, ter olhos espirituais, ter discernimento espiritual para colocar valor naquilo que tem valor para o reino de Deus. Nós não somos uma igreja que vai dar púlpito para prefeito, nós não somos uma igreja que vai dar púlpito para político, nós não somos uma igreja que vai valorizar pessoas ricas, pessoas de posse. Nós somos uma igreja que coloca-se em valor naqueles que são chamados por Deus para o ministério. Esses são autoridade espiritual, esses precisam ser cuidados, esses precisam ser valorizados, esses precisam da nossa atenção. Num tempo em que se segue personalidade, em que se bota valor naquilo que não tem valor, naquilo que é mundano, naquilo que é corrupto, naquilo que é corrompido, precisamos voltar às nossas bases,
as questões basilares, teológicas, doutrinárias da igreja primitiva e olhar com responsabilidade para aqueles que Deus está chamando para atuar no ministério da nossa igreja, das igrejas de Cristo. Você ora pelos líderes de ministério dessa igreja? Está lá no seu livrinho de oração? Sabia que Deus chamou pessoas aqui? Não é só sobre mim, não. Tem pessoas que dirigem ministérios aqui. E você acha que é fácil para eles? Ai, não vou no evento, não sei o quê. Você sabe o esforço que está sendo colocado ali, energia. Essa pessoa poderia estar fazendo outra coisa, gente. Poderia estar indo para a praia, pô. Para o shopping. Mas aí a gente fica cheio de e aí valoriza o quê? Aquilo que não tem valor nenhum. Aquilo que passa, que a ferrugem consome. E aquilo que Deus tem colocado na nossa igreja como oportunidade, a gente não valoriza. Por quê? Porque a gente só olha para a gente. Porque a gente só quer consumir aquilo que é interessantezinho para a gente consumir. Porque somos criancinhas espirituais mimadas. Olhe com seriedade. Deus tem levantado pessoas nessa igreja. Nós precisamos orar por essas pessoas. Essas pessoas não podem ter receio de estar entre nós, de estar se levantando para liderar entre nós, porque Deus as está chamando. Nós precisamos cuidar delas. Nós precisamos realmente dar o suporte necessário para que os ministérios da nossa igreja sejam ministérios vivos, atuantes, que alcancem outras pessoas. E novos líderes precisam sair dessa igreja, ser levantados dessa igreja. Mas isso só vai acontecer se a igreja tiver olhos espirituais e dar o suporte necessário para que isso aconteça. Amém? Amém. O que a gente consome? A gente consome nada. A gente olha a oportunidade que Deus está dando e a gente investe nisso. Às vezes, eu vou falar para você uma verdade clássica, não é revelação não. Quem você menos espera se levanta como líder na igreja e faz um trabalho maravilhoso. Quem? Fulana? A gente vai assim, sei não, hein? Disseram isso para Paulo. Quem? Paulo? Está maluco? Perseguiu todo mundo, matou gente, quer esse cara longe. Vocês sabem quem disse isso? Os apóstolos. Paulo, leva esse cara para longe daqui, dali não sai nada. Mas quem foi que investiu em Paulo? Barnabé. Não foi? Barnabé. Olhou aquele cara assassino, perseguidor. Mas se Deus está usando esse cara, mano, vamos lá. E olha quem é Paulo hoje. Apóstolo gentil. Porque Deus, essa aqui, meu Jesus, me perdoe, porque ela é muito manjada. Porque Deus não chama os capacitados. Repita comigo. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Foi eu que inventei, é brega, super batida, mas é verdade, né? É verdade. Por isso que nós precisamos ser uma igreja atenta, né? Aqueles que Deus tem chamado, podem não ser as pessoas mais perfeitas do mundo, as pessoas mais lindas e cheirosas do mundo, mais carismáticas do mundo, mas é Deus que irá dar a capacitação. É assim que Ele faz. Portanto, vai dizer Paulo, as suas últimas palavras, segundo o meu sermão, né? Embora ele vá escrever mais coisas, quando Timóteo estiver com vocês, que ele não tenha receio de estar com vocês, que seja bem tratado, cuidado, assim como eu, porque ele faz a mesma coisa que eu, porque ele foi chamado do mesmo jeito que eu.